Olá pessoal, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus sejam abundantes sobre a vida de vocês. Sejam muito bem-vindos ao canal João Paulo Fonseca. Eu sou o pastor João Paulo Fonseca e estamos juntos para mais um vídeo muito especial, aquele vídeo comparativo. A Bíblia de Estudo Thomas Nelson, lançamento aí da editora Thomas Nelson, nesse ano de 2023, tem sido muito comentada, né? Muita gente tem perguntado, será que é a melhor Bíblia de Estudo que nós temos? Ela é completa realmente? Será que ela é melhor que a Bíblia X ou a Bíblia Y? A gente até fez um vídeo comparando a Bíblia de Estudo Thomas Nelson com a Bíblia de Estudo NAA, que nós aqui do canal consideramos a melhor Bíblia de Estudo. E no vídeo a gente percebeu que apesar das duas serem muito boas, muito próximas na questão de conteúdo, a Bíblia de Estudo NAA ela levou um pouquinho de vantagem por ser uma Bíblia mais geral, uma Bíblia mais completa, embora a Bíblia de Estudo Thomas Nelson também é. Hoje eu quero comparar a Bíblia de Estudo Thomas Nelson com uma outra Bíblia de Estudo que é maravilhosa, que é a Bíblia de Estudo King James 1611 com estudos Roma, da editora BV Books, que a gente sempre considerou como uma das melhores Bíblias de estudo que nós temos. Qual das duas vai levar vantagem? Então, a gente vai fazer essa comparação. Na descrição do vídeo tem um link para você estar adquirindo qualquer uma das duas e comprando pelo link você também está ajudando o nosso canal. Deixa o seu like, se inscreva, vamos para a comparação da Bíblia King James 1611 com estudos Roma, editora BV Books, com a Bíblia de Estudo Thomas Nelson, a editora Thomas Nelson Brasil. Bom, inicialmente, a gente percebe que elas têm uma característica parecida com relação a essa luvinha, né? Que é eu particularmente gosto, porque para você colocar na estante, né? Fica visualmente mais bonito, enfim, né? Só que a luvinha da Bíblia de Estudo Thomas Nelson é uma luvinha mais resistente, né? Deixa eu tirar a Bíblia aqui. Olha só a luvinha da Thomas Nelson. A gente já mostrou um material mais durinho, né? Já a Bíblia de Estudo King James, Roma, ela vem numa luvinha, mas é um material mais molinho. Mas uma luvinha muito boa também, tá? Eu acho legal as Bíblias que vêm com esse material. Bom, comparando as capas, né? Eu tenho aqui a 6ª edição, é a última edição da Roma da BV Books. É uma capa de luxo, é uma imitação de couro, mas é um couro mais sintético, né? Ele é mais rígido, ela tem duas cores, olha que bonita, né? Uma capa linda. Tem aqui o hot stamp dourado, é muito bem feita a capa, né? 2 fitinhos de marcação de página, a encadernação é boa, muito boa. Essa Bíblia foi impressa aqui no Brasil, tá? Olha só, borda das páginas dourada. Tem em outras cores também, né? A BV Books fez em outras cores, mas no geral é uma boa encadernação, um bom acabamento. Tem aqui uma colagem, não é costurado. Já a Bíblia de Estudo Thomas Nelson, ela tem um diferencial, o acabamento dela é melhor. Ela foi impressa na China, né? Eu já falei algumas vezes aqui para vocês. Ela tem uma capa couro soft, que é um couro mais maleável, mais dobrável, tá? Mas tem que tomar cuidado, porque eu já manuseei ela bastante, ela é pesadinha. Então, às vezes você olha só, aqui na lombada, ela tem uma colinha lá dentro, né? Que é normal. Então, se você tentar fazer alguma coisa com ela aqui, é perigoso. Mas a encadernação é muito boa, é costurada, tá? Enfim. Então, gastei alguns tempos para falar um pouquinho disso e também para falar com vocês com relação ao material da folha. A folha da Roma é uma folha mais grossa, bem mais grossa, tá? Por isso que a Bíblia parece ser até mais volumosa quando você compara as duas. Parece ser mais volumosa. Mas a Roma da CPAD, da BV Books, perdão, ela tem 2.032 páginas. Já a Bíblia de Estudo Thomas Nelson tem 2.718 páginas. É porque a folha da Thomas Nelson é bem mais fina, né? Então olha só, que parece que a Roma é mais grossa, mas não é, porque a folha da Roma
da BV Books é mais grossa, tá bom? Uma folha bem grossinha. Bom, vamos agora para conteúdo. Vou falar um pouquinho de conteúdo. A Bíblia Roma da BV Books, ela tem toda uma diagramação que vocês já conhecem, né? Uma Bíblia colorida. Ela foi traduzida, né, da Bíblia Roma, tá? Lá dos Estados Unidos. Então, o início dela a gente tem aqui sumário, a gente tem introdução à Bíblia, a gente tem as características. Quais são as características, né? Referências cruzadas, notas de estudo, que trazem informações históricas, culturais, linguísticas e bíblicas que aumentam a compreensão da passagem, mapas, quadros, estudo de palavras, que é algo bem específico dela, ilustrações, fotos, introduções, cronologia e artigos, tá? Aqui tem um exemplo da página, e aqui a gente tem os recursos que ela possui, bem descritos, né? E ela também traz aqui os autores, os colaboradores das notas de estudo, só colaborador top, que é importante ter isso, né? Aqui tem os artigos. E ela também traz, olha só, o índice dos mapas, das ilustrações, das palavras em hebraico e também em grego. Então, isso é bem legal. Em seguida, a gente tem aqui o primeiro artigo, tem um plano de salvação, como estudar a Bíblia. E olha só, a página bem ilustrada, bem feita, né? Olha que estudo legal, um estudo muito completo, né? Depois tem aqui a origem e transmissão dos livros do Antigo Testamento. É um estudo bem dessa parte da canonização. Isso aqui é muito top, gente. E aí entramos no texto bíblico. Ela não tem introduções aos testamentos e também não tem introdução aos blocos de livros. As introduções são específicas aos livros. E a gente tem circunstâncias, autor, contexto histórico, mensagem, propósito, tem uma linha do tempo, contribuição à Bíblia, estrutura e um esboço. E aí entramos no conteúdo da Bíblia. Tem alguns artigos como esse, não são tantos, são artigos bem específicos, trabalhando alguns temas ou coisas da tradução. E o texto bíblico, lembrando que a tradução dessa Bíblia é a King James Fiel 1611, texto bíblico em 2 colunas. Na coluna central a gente tem referências cruzadas e as notas de estudo em 2 colunas abaixo do texto bíblico. Essa 6ª edição a gente encontra as palavras do Pai, do Filho e do Espírito Santo em vermelho. Encontramos os parágrafos píricos, que é esse iconezinho, e também subtítulos na tradução. É uma Bíblia com muitas notas de estudo, como vocês percebem. Tem aqui estudos de palavras, tanto do hebraico, no caso do Antigo Testamento, como do grego, no caso do Novo Testamento. E as notas de estudo dessa Bíblia, como vocês percebem, são notas de estudo mais gerais, às vezes trabalhando tradução, às vezes trabalhando parte geográfica, política, econômica, cultural, enfim. Ela foca muito na parte do original mesmo, né? Isso é muito importante. Com relação ao tamanho de letra, o tamanho da letra do texto bíblico é um tamanho normal, não é grande, e as notas de estudo têm um tamanho normal também. A diagramação e organização das notas de estudo e do texto bíblico é muito boa, tá? Olha só, as referências cruzadas na coluna central. Então, é uma organização, uma Bíblia muito bem organizada. Olha, vários estudos, esses quadrinhos aqui possuem os estudos das palavras do original, como se fosse um dicionário, tá? Que é algo bem específico dessa Bíblia. E como eu disse para vocês, ela tem, quando você vai passando, você encontra gravuras coloridas. Olha aqui, um outro estudo, a confiabilidade histórica do Antigo Testamento. Mapas coloridos também ao longo do texto. É uma Bíblia que já está na 6ª edição. Olha aí. Então, basicamente é isso que você vai encontrar
aqui no texto bíblico, né? Texto bíblico em 2 colunas, é verso embaixo de verso, número do capítulo aqui destacado em azul, os versículos das referências cruzadas e das notas de estudo também em azul, e as notas de estudo também em 2 colunas abaixo. Além disso, mapas, os estudos das palavras, alguns artigos, gravuras. Apesar da folha ser grossa, eu achei essa folha um pouquinho transparente, mas olha só, uma diagramação muito bonita. Tem muitas notas de estudo também. Olha que gravura linda, né? Aqui do livro de Êxodo, né? A roupa aqui do sumo sacerdote. Olha aqui uma gravura do tabernáculo. Tem aqui em Deuteronômio, deixa eu mostrar aqui para vocês, a visão panorâmica do alto do Monte Nebo, onde Moisés avistou a terra prometida. E sempre nas introduções aos livros tem aqui uma gravura, uma folha de rosto. Então é muito bem organizada essa Bíblia, tá bom? Vamos deixá-la de lado. Vamos para a Bíblia de Estudo Thomas Nelson, que vocês já acompanharam. A encadernação também é maravilhosa. Eu achei a encadernação melhor, né? E ela inicia também com índices, o sumário tanto dos livros, como também dos estudos gráficos, dos artigos, das ilustrações. Ela inicia muito parecida com a BKJ. Tem aqui os agradecimentos, a lista de colaboradores, prefácio à tradução, que é a nova versão internacional. E a gente tem uma cronologia do Antigo Testamento. A Bíblia Roma, da BV Books, também possui, tá? Só que essa cronologia, ela tá nas introduções ao livro. Aqui não, aqui a gente tem ela no geralzão mesmo, aqui, né? Folha de rosto para o Antigo Testamento. E aí ela tem introdução aos testamentos, como eu já mostrei para vocês, panorâmicas, estruturais, teológicas, enfim. E também aos blocos de livros, trabalhando aspectos bem individuais. Gente, e além da fonte da Bíblia Thomas Nelson ser uma fonte própria para leitura, que é aquela leitura perfeita, eu gostei muito da impressão. A impressão, quando você compara com a impressão da Bíblia Roma, mesmo a Bíblia Roma também sendo colorida, né? A impressão da Bíblia Thomas Nelson ficou melhor na minha concepção. Então, por exemplo, vou pegar aqui aquela foto que a gente viu, né? Olha só, comparando aqui, ó, uma impressão mais limpa. Até que no vídeo não dá para diferir muito, mas como é uma folha um pouquinho menos fosca, no caso das folhas da Thomas Nelson, então a impressão saiu melhor. Mas isso não importa, né? Ambas têm uma ótima impressão. Aqui, ó, uma réplica do tabernáculo. Isso tudo aqui é introdução ao Pentateuco. E aí entramos nas introduções ao livro, que também são muito completas, assim como as introduções da BKJ. Trazem bons recursos, como eu já mostrei para vocês, estrutura, traz um pouquinho sobre, comparando o livro e a contribuição ao Novo Testamento. E aí entramos no texto bíblico. Não é texto em 2 colunas, o texto bíblico na Bíblia de Estudo Thomas Nelson ele é corrido. As referências cruzadas estão nas colunas laterais, tá? E não na coluna central. E as notas de estudo, elas estão nesse quadrinho azul abaixo do texto bíblico. Então essa é a organização. E ao longo do texto vocês encontram também gravuras, fotos, gráficos, quadros. Olha só, vários quadros. Tem muita coisa ao longo do texto. Olha só, diagramas. Então, em termos de conteúdo, de recursos ao longo do texto, a Thomas Nelson também ganha, tá bom? Em termos de organização, eu achei as notas de estudo da BKJ melhor organizadas, mas aqui a gente percebe que a letrinha
ou a letra, né, o letrão, a letrinha mesmo, né, das notas da Thomas Nelson, olha só, são menores, e ela trabalha às vezes de forma mais exaustiva por isso, né? É porque ela tem mais páginas, enfim, tá bom? Então, quando você vai folheando, deixa eu passar um pouquinho aqui mais para frente na Bíblia de Estudo Thomas Nelson, né? Vamos chegar aqui um pouquinho mais para frente, aqui em 1 Reis. Gente, vocês são surpreendidos o tempo todo com gravuras, olha só, fotos. Aqui tem uma foto muito bonita. Cadê? Samaria do Norte. E o foco da Bíblia de Estudo Thomas Nelson, como eu disse para vocês, é desenvolver a teologia bíblica. Mas para fazer isso, ela faz um geralzão também. Daqui a pouco eu vou comparar algumas notas, tá? Então é isso. Agora eu quero fazer algumas comparações com relação às introduções a cada livro. É a primeira comparação que eu quero fazer. Vou pegar a introdução de Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento. A Bíblia de Estudo King James, Roma, da BV Books, começa com uma pequena sinopse, aqui, vamos dizer assim. Uma pequena intro. Malaquias é a última mensagem profética da parte de Deus antes do encerramento do período do Antigo Testamento, embora os livros não proféticos, como os Esdras, Neemias e Crônicas, possam ter sido escritos posteriormente. Esse pequeno livro captura a mensagem essencial do Antigo Testamento e revela ao leitor a natureza de Deus e a nossa responsabilidade para com ele e com as demais pessoas na comunidade pactual. Então, só isso aqui já te dá tudo que você precisa saber do livro, né? E aí, na introdução a gente tem circunstâncias da redação do livro, não se conhece nada a respeito do autor, exceto o seu nome. O livro enfatiza a mensagem e não o mensageiro. Deus é o orador em aproximadamente 47 dos 55 versículos. Aquele que é profetizado em Malaquias 3:1, para preparar o caminho para a vinda de Deus ao seu templo, identificado como, no hebraico, Malaquio, meu mensageiro, uma palavra idêntica ao nome do autor do livro. Então esse aqui é o autor. Contexto histórico. Embora o livro não seja datado por uma referência a um governante ou um evento específico, a evidência interna também a sua posição no cânon favorece a uma data pós-exílica. Aí traz aqui algumas referências. Mensagem e propósito. Esse livro descreve a si mesmo como uma profecia, como Naum e Abacuque. Aí, primeiro, acusação. Segundo, instrução. Terceiro, julgamento. Quarto, esperança. Contribuição à Bíblia. Malaquias foi a última mensagem profética da parte de Deus antes do encerramento do Antigo Testamento. Esse livro é uma conclusão adequada para o Antigo Testamento e uma transição para se entender a proclamação do reino do Novo Testamento. Então, basicamente, as introduções na Bíblia de Estudo King James, 1611, Roma, são introduções bem específicas em trabalhar aspectos gerais, contextuais, antes de cada livro. Ainda tem aqui uma linha do tempo abaixo. Tem aqui a estrutura e um esboço. E aí entra no livro, tá? Então a gente tem aqui texto bíblico em 2 colunas. Você vê que tem as palavras em vermelho, que são as palavras do Pai, Filho e Espírito Santo, é um recurso dela. E aqui as notas abaixo, tá bom? Muito interessante. Vou deixar ela aqui do lado. Vamos pegar a nossa Bíblia de Estudo Thomas Nelson. Vamos lá para Malaquias. Chegamos aqui em Malaquias, Zacarias, Malaquias. Então olha só, ela não tem aquela folhinha de rosto, mas tem aqui um cabeçalho muito bonito. Malaquias foi um profeta e pregador chamado para ministrar uma multidão diversificada. Sua audiência incluía céticos, cínicos e de coração frio, trapaceiros, indiferentes, fiéis e abertamente perversos. O que o profeta de Deus diz a esse grupo? A mensagem de Malaquias é uma variação de antigo tema profético, o amor da aliança. Tá vendo? Amor da aliança, focando na teologia bíblica de Deus por Israel. Como profeta severo, ele repreende e adverte sacerdotes e o povo sobre o juízo iminente de Deus.
Como pastor compassivo, ele chama seu público ao arrependimento e conclui seu sermão com palavras de encorajamento e esperança. Então aqui tem o autor, trabalha aqui também dizendo aqui sobre Malaquias, né? É atribuído, ele não foca muito em indagações exegéticas, ele vai no direto. Já na Bíblia Roma, a gente percebe que ele trabalha um pouco dentro do que o texto diz. Data, ele também vai desenvolver aqui numa data posterior ao exílio. Circunstâncias, o templo de Jerusalém foi reconstruído graças ao encorajamento do profeta Ageu e Zacarias, mas o culto corrompido oferecido ali levou Deus a levantar Malaquias, tá vendo? Foca na perspectiva bíblica. Gênero e estrutura, como Ageu e Zacarias, os sermões de Malaquias são classificados como literatura profética. Interessante. Aqui tem um contexto de Malaquias, um mapa, tá vendo? Visualmente, né? Teologia e temas. O profeta lembra ao povo que Deus fez aliança, ama e escolheu Israel. Mensagem de Malaquias centra-se no tema das alianças, tá vendo? Focando na teologia bíblica. Aí tem aqui o esboço. Então aqui tem uma introdução um pouquinho menor, mas quando a gente caminha no livro de Malaquias, no caso da Bíblia, a gente percebe que tem muito conteúdo, tem conteúdo a mais que a Roma. Por isso que eu fiz questão de folhear aqui também, para mostrar para vocês. Bom, vamos pegar aqui a Thomas Nelson. Acabou Malaquias. Entre os testamentos a gente tem muitos estudos. Olha a quantidade de estudos, né? Período intertestamentário, antes de entrar no Novo Testamento. E também tem uma introdução ao Novo Testamento. E também uma introdução ao bloco de livros Evangelhos e Atos, antes de entrar em Mateus, tá bom? No caso da Bíblia de Estudo King James, 1611, Estudos Roma, vou pegar aqui para vocês. Ela também tem aqui um estudo sobre a transmissão e canonização do Novo Testamento. Ela foca muito nisso, nessa parte, né? Mas não tem um estudo entre os testamentos, né? Já entra direto na introdução a Mateus e depois no texto bíblico, tá bom? Então, a Thomas Nelson ela leva vantagem por ter muito mais conteúdo no geral. Mas agora a gente vai fazer algumas comparações com relação às notas de estudo. Vamos pegar aqui 3 passagens rapidamente para a gente fazer essa comparação. Vou pegar aqui Mateus capítulo 5. Olha só a quantidade de notas. Vale ressaltar que a letra das notas de estudo na Roma é maior, tá? Isso aqui é muito interessante. Vamos ler aqui Mateus 5, versículo 13, que vai falar sobre o sal, né? Vós sois o sal da terra, né? Olha o que diz aqui o texto. O sal possui muitos usos no Antigo Testamento. Ele é mais frequentemente um agente de purificação. Como sal da terra, os discípulos de Jesus devem purificar um mundo corrupto por meio do seu exemplo de vida justa e sua proclamação do Evangelho. Todavia, o sal contaminado não promove a pureza. O verbo traduzido por perder seu sabor indica um comportamento insensato e imoral. Ele se refere a um discípulo professo cujo estilo de vida injusto promove destruição em vez de purificação. Esse tipo de sal só presta para ser espalhado no solo em que se deseja matar a vegetação. Tal é o efeito fatal do estilo de vida injusto de um discípulo. Nada cresce por onde eles passam. O verbo lançar fora descreve um descarte, nem estava pegando aqui, né? Um descarte natural, um descarte de algo inútil. O verbo pisado faz alusão ao tratamento que um discípulo imoral recebe do mundo. Então a gente percebe que ele comenta versículo 10, versículo 11 e 12, o 13, tá vendo? E os comentários da Bíblia de Estudo Roma são comentários bem exaustivos, né? Então aqui tem o estudo Macários, tá vendo? É uma palavra do grego, né? E sempre tem a referência, enfim. Então, os comentários são, olha só, o comentário do verso 40, né? Do capítulo 5, bem exaustivo, né? Peguei aqui agora a Bíblia de Estudo Thomas Nelson. A gente leu o versículo 13, né?
Então, olha só. Comenta também vários versículos. Como a letra é menor, a gente tem um conteúdo muito parecido, né? Vamos ver o que diz aqui no versículo 13. A ideia central de ambas as metáforas é que o seguidor de Jesus deve impactar positivamente o mundo. Enquanto o sal era usado para diversos propósitos no dia de Jesus, seu poder de preservação é provavelmente o ponto de comparação aqui. Depois de bem-aventuranças contraculturais, o dizer acerca do sal e luz relembra o seguidor de Cristo que não deve se isolar de outras pessoas, mas modelar o discipulado em meio a um mundo caído. Então, um comentário mais curto, porém, a gente tem o desenvolvimento de outros versículos também. E a proposta da Roma é aquela Bíblia mais trabalhando o original e indo de encontro à aplicação. Já na Bíblia, Thomas Nelson desenvolve mais a teologia bíblica. Estou aqui ainda com a Thomas Nelson, agora no livro de Hebreus. Peguei aqui o versículo de número 10 do capítulo 2. Olha o tamanho do versículo. Eu não vou ler tudo, mas você pode pausar o vídeo. E é interessante que Hebreus fala muito dessa questão da aliança, né, da nova aliança. Então a gente tem muito conteúdo, né? O versículo 9 do capítulo 4. Vamos pegar Roma? Olha só. Aqui eu já estou no capítulo 4. Os versículos são mais curtinhos, tá vendo? Embora a gente tem muito conteúdo também. Que vai trabalhar de forma mais geral as passagens. Olha só, colocando aqui lado a lado, olha só a diferença do tamanho da letra do comentário da Thomas Nelson para o comentário da Roma da BV Books. A diferença de tamanho é gritante, né? Mais uma passagem, Romanos 10:4, olha que comentário. Fim, do grego telos, combina com as ideias de fim e propósito. Com a linha de chegada em uma corrida, Cristo era aquele para a qual a lei desde o início direcionava. E agora que Israel passou a linha de chegada, a vinda de Cristo, a corrida acabou. A lei não governa mais o povo de Deus, da forma como fazia antes de Cristo. Todo que crê, gentios e judeus. Tá vendo? Vamos ver na Roma, da BV Books. Cristo é o fim da lei, sendo seu cumprimento igualmente sua cessação. Então, qualquer sistema de salvação baseado em desempenho é excluído. Então, o outro, na Thomas Nelson, desenvolveu mais, né? Então, essa é apenas algumas passagens para você entender o propósito das Bíblias, né? A Thomas Nelson, ela finaliza aqui Apocalipse. No final tem muitos estudos, né, artigos teológicos, que são esses, a gente já mostrou. São artigos bíblicos teológicos, focados na teologia bíblica. Você tem aqui uma mini teologia bíblica, com diversos assuntos, né, falando muito sobre o papel da Bíblia, enfim. Tá? Já a Roma, vamos na Thomas Nelson ainda, depois ainda a gente tem, depois desses vários estudos, né, olha só, são vários. Tem aqui uma concordância bíblica e tem um conjunto de mapas, tá bom? Já a Bíblia Roma chega aqui em Apocalipse, não tem mais nada, tá bom? Então, gente, são duas ferramentas maravilhosas, excelentes, espetaculares, mas a Bíblia de Estudo Thomas Nelson, como vocês perceberam, ela leva vantagem sobre a King James 1611 com Estudos Roma, que é uma Bíblia maravilhosa também, mas ela superou, a Bíblia de Estudo Thomas Nelson superou a Roma, e hoje ela está lado a lado com a NAA, que continua sendo a melhor. Que Deus abençoe vocês, espero que tenham gostado do vídeo. Então, um próximo review, uma próxima comparação, se Deus assim permitir.